Canal Ciência Mais. Sabedoria para a vida. A Terra é um enorme globo composto por rocha parcialmente derretida, abrigando em seu interior um núcleo de ferro tão quente quanto a superfície solar. Quantidades colossais de calor, remanescentes da formação do planeta, somadas à energia liberada pela decomposição radioativa de trilhões de toneladas de elementos instáveis, não têm outro caminho senão subir em direção à crosta. Correntes massivas de rocha sólida em movimento, que se estendem por milhares de quilômetros, atuam como condutoras dessa energia até as camadas mais externas do planeta. Se você realmente gosta de ciências, considere inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e, ao final do vídeo, não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado, pois tudo isso nos ajuda muito a crescer no YouTube e a produzir cada vez mais conteúdos incríveis para vocês. Então, vamos ao vídeo. A única barreira entre nós e o que há abaixo é a fina crosta terrestre. Embora pareça sólida aos nossos olhos, ela não passa de uma película frágil, como a pele de uma maçã envolvendo um colosso incandescente. Em média, a crosta terrestre tem uma espessura da ordem de 50 km, o mesmo que 0,08% do raio terrestre, ou seja, ela é muito fina. Verdadeiros cataclismos podem emergir das profundezas e provocar erupções com força dezenas de vezes superior à de todas as ogivas nucleares já criadas, transformando o clima global em questão de meses, com efeitos comparáveis a séculos de mudança, enquanto continentes inteiros são cobertos por nuvens de cinzas e gases venenosos. Supervulcões. Até onde sua força pode chegar? Seriam eles capazes de extinguir a humanidade? Antes de seguirmos com o nosso vídeo, faça uma pausa na sua execução e responda aqui nos comentários. Você acha que a água tem influência nos processos de erupções vulcânicas? Se sim ou se não, por quê? Comente aqui o que você acha disso. Ao longo do vídeo falaremos sobre isso. Vulcões existem em diversas formas, desde montanhas majestosas até cúpulas de lava, mas apesar da variedade, eles se originam de duas fontes principais. A primeira origem dos vulcões está nas regiões de encontro entre as placas tectônicas, imensos fragmentos da crosta terrestre que se encaixam como as peças de um colossal quebra-cabeça. Há 7 placas principais e diversas menores, todas em movimento constante, deslizando umas contra as outras a uma velocidade de até 15 centímetros por ano. Pode parecer lento, mas em termos geológicos, trata-se de uma batalha monumental pela permanência na superfície do planeta. A placa que prevalece se dobra, formando uma nova cadeia de montanhas, enquanto que cede é forçada para o interior da Terra, mergulhando em um vasto oceano de rochas superaquecidas a cerca de 1.300 graus Celsius, a chamada astenosfera. Nesse ambiente, o calor é intenso o suficiente para fundir rochas em magma, mas a pressão esmagadora das camadas superiores mantém esse material em um estado sólido e superaquecido. As placas tectônicas costumam permanecer em contato com a água por milênios, absorvendo parte desse líquido ao longo do tempo. Quando são empurradas para o interior escaldante da Terra, essa água provoca reações químicas que facilitam a fusão parcial das rochas, originando magma. Por ser menos denso que a rocha ao seu redor, o magma ascende lentamente em bolhas turbulentas, acumulando-se em reservatórios porosos semelhantes a esponjas, localizados logo abaixo da crosta terrestre. Quando a quantidade de magma atinge um volume crítico, sua pressão se torna suficiente para romper a crosta, dando origem a um vulcão. Esse fenômeno ocorre sob a placa que permaneceu na superfície, como se fosse a retaliação final da placa submersa antes de desaparecer completamente. Portanto, a respeito da pergunta que fiz anteriormente nesse vídeo, se a água influencia ou não os processos de erupção vulcânica, aqui está a resposta. O processo de hidratação das rochas do manto terrestre é decisivo para os mecanismos de erupções vulcânicas. A segunda grande origem dos vulcões são as chamadas plumas do manto. Essas formações são colunas de rocha extremamente aquecida que se elevam desde a fronteira entre o núcleo e o manto terrestre até alcançar a superfície. Embora muito ainda seja desconhecido sobre essas estruturas, pode-se dizer que o manto da Terra possui seus próprios padrões climáticos,
E as plumas do manto se comportam de maneira parecida com correntes de ar quente que sobem para formar tempestades. Só que, nesse caso, são tempestades geológicas, compostas de rocha em movimento, durando centenas de milhões de anos e fluindo a poucos milímetros por mês. Essas plumas não seguem os movimentos das placas tectônicas, e por isso podem perfurar a crosta e originar vulcões em regiões isoladas, que continuam em atividade mesmo enquanto a crosta se desloca por cima delas. O índice de explosividade vulcânica. Cientistas, fascinados por categorizar grandes explosões, criaram uma escala logarítmica para medir o volume de material expelido durante uma erupção. Essa é conhecida como o VEI, o índice de explosividade vulcânica. Em termos simples, a escala começa modesta, mas rapidamente atinge proporções impressionantes. Uma erupção, classificada como VEI 2, liberaria lava suficiente para preencher cerca de 400 piscinas olímpicas, com efeitos perceptíveis na área circundante, e esse tipo de evento ocorre aproximadamente 10 vezes por ano. No nível VEI 3, os impactos já podem ser devastadores, como demonstrado pela erupção do vulcão Semeru em 2021, que arrasou milhares de moradias na Indonésia. Ao atingir VEI 5, a magnitude se torna imensa. São liberados volumes colossais de detritos, vários quilômetros cúbicos de material, como se um enorme lago de rocha líquida fosse arremessado para o céu. Um exemplo recente foi a erupção do Hunga Tonga Hunga Ha'apai, em 2022, cuja força gerou ondas de choque que circularam o planeta diversas vezes, além de provocar tsunamis por vastas regiões do oceano. Uma das erupções mais famosas da história, a erupção do Monte Vesúvio no ano 79, que destruiu as cidades de Herculano e Pompeia, deixando essa completamente soterrada por mais de 1.700 anos em meio às cinzas do Vesúvio, teve um VEI estimado em 5. A nuvem de cinzas atingiu até 33 quilômetros de altura. Cerca de 16 mil pessoas podem ter morrido nesse evento catastrófico do passado. No nível VEI 6, o impacto pode alterar o curso da história. Em 1883, o vulcão Krakatoa, localizado em uma ilha da Indonésia, entrou em atividade quase ininterrupta por 5 meses. Uma de suas erupções foi tão violenta que destruiu a ilha, gerando o som mais alto já registrado na história humana. O estrondo foi 10 trilhões de vezes mais intenso do que o som de um foguete sendo lançado, se escutado do lado oposto do planeta. Ondas gigantes de até 30 metros devastaram regiões costeiras, enquanto uma quantidade colossal de gases e cinzas foi expelida, fazendo com que a temperatura média da Terra caísse cerca de 0,5 graus Celsius. Durante anos, os céus foram tomados por crepúsculos avermelhados e empoeirados. Erupções classificadas como VEI 7 são chamadas de supercolossais. Acontecimentos raríssimos que moldam eras e que a humanidade só presenciou algumas vezes. Um exemplo é o Monte Tambora, que antes da erupção de 1815 se erguia a 4.300 metros. Ele explodiu com uma força equivalente a 400 vezes a da Tsar Bomba, uma bomba termonuclear de hidrogênio desenvolvida pela União Soviética, milhares de vezes mais poderosa que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Essa erupção liberou 140 bilhões de toneladas de partículas que subiram até metade do caminho para o espaço, antes de descer e obscurecê-los com um tom amarelado e sombrio. O ano seguinte não teve verão. As plantações fracassaram e mais de 100 mil vidas foram perdidas. Essa é a magnitude destrutiva dos vulcões, capazes de provocar escassez de alimentos em continentes distantes e até iniciar eras de resfriamento climático que duram séculos. Você já se perguntou como o universo funciona, das menores partículas até as maiores estruturas cósmicas? Em As Engrenagens do Universo, dos quarks às galáxias, você vai embarcar em uma jornada fascinante que começa no mundo microscópico dos átomos e atravessa escalas gigantescas, explorando os buracos negros e as maiores estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. O livro está disponível em 2 versões, e-book e impresso, exclusivamente na Amazon. Descubra como o universo se constrói peça por peça. O link para ambos os formatos está na descrição desse vídeo. Mas afinal, o que é um supervulcão? O termo supervulcão não tem base científica.
é uma criação da mídia para descrever eventos vulcânicos extremos. A principal questão a respeito dos supervulcões é que nem toda erupção massiva pode ser considerada uma supererupção. O que os torna únicos é a demora de centenas de milhares de anos entre suas erupções. Durante esse tempo, a pressão se acumula em vastos reservatórios de magma, a muitos quilômetros abaixo da superfície, até atingir níveis tão altos que conseguem levantar as rochas sobre eles por vários metros. Com o aumento da pressão, as rochas começam a se fissurar, até que finalmente cedem, resultando na explosão de bilhões de toneladas de gás e cinzas a uma velocidade supersônica. Essa erupção colossal pode liberar pelo menos 1.000 quilômetros cúbicos de material, afetando o planeta de maneira global. No entanto, essa explosão representa apenas uma fração do reservatório de magma que ainda permanece intacto. As supererupções podem ser comparadas a uma panela de água fervente com a tampa saltando, projetando um pouco do líquido. Após a explosão, o terreno desmorona no vazio deixado, criando uma grande depressão conhecida como caldeira. Sob essa caldeira, a pressão começa a se acumular novamente, e o vulcão pode passar por esse processo várias vezes, até que esteja pronto para outra supererupção. Esse processo pode levar centenas de milhares de anos. Estima-se que um dos raros vulcões capazes de provocar supererupções na Terra tem o potencial de desencadear uma erupção catastrófica a cada 17.000 anos, em média. Isso faria com que esses eventos fossem muito mais frequentes do que os impactos de asteroides de tamanho comparável. A supererupção mais recente ocorreu há 26.500 anos, em Oranui, na Nova Zelândia, com a força de dezenas de bilhões de toneladas de TNT, uma quantidade equivalente a uma explosão do tamanho do Monte Everest. Uma enorme porção da paisagem foi arrancada e expulsa para a atmosfera. O evento deixou uma caldeira de 20 km de diâmetro e provocou um resfriamento abrupto em todo o hemisfério sul. Embora essa erupção tenha sido significativa entre as supererupções, ela é relativamente modesta. A erupção do Lago Toba, ocorrida há 74.000 anos, teve um impacto muito mais drástico na história, liberando impressionantes 5.300 km³ de material. Essa erupção foi suficiente para cobrir partes do sul da Ásia, com 15 centímetros de cinzas, e causar uma queda global de temperatura de 4 graus Celsius. É possível que o inverno vulcânico tenha se estendido por até 10 anos, seguido por secas globais que perduraram por séculos. O clima da Terra pode não ter se restabelecido completamente por 1000 anos. Os maiores eventos vulcânicos que conhecemos não foram, na verdade, grandes explosões, mas sim imensas erupções de lava, liberando milhões de quilômetros cúbicos de material. O evento culminante dessa série de erupções foram as armadilhas siberianas, ocorridas há cerca de 250 milhões de anos, quando houve uma liberação constante de lava durante 2 milhões de anos. Esse evento elevou as temperaturas dos oceanos para mais de 40 graus Celsius, resultando na extinção Permiano-Triássica, que eliminou mais de 90% das espécies da Terra. A recuperação da superfície terrestre levou impressionantes 9 milhões de anos. Esses tipos de erupções não apenas alteram o clima, eles constroem o clima. Felizmente, não temos testemunhado eventos dessa magnitude em milhões de anos. Deveríamos temer os supervulcões? Definitivamente não. Embora eles tenham sido usados para gerar medo e muitas vezes sejam retratados como um apocalipse iminente, essa visão é exagerada. O mais conhecido deles, Yellowstone, certamente entrará em erupção novamente, mas as erupções serão relativamente modestas. Serão desastres naturais, sem dúvida, mas não há risco de destruir os Estados Unidos ou de quase exterminar a humanidade. A probabilidade de uma erupção VEI-8 nos próximos 100 anos é inferior a 2%. E, mais importante, isso não seria um evento inesperado. No entanto, erupções menores, porém mais frequentes, podem causar grandes danos às nossas civilizações e, de certa forma, representam uma ameaça mais imediata. Por isso, devemos monitorar sinais graduais de mudança nos reservatórios de magma, como o inchaço do solo e elevações de temperatura,
para que possamos detectar qualquer alerta antecipado e proteger as pessoas que vivem nas proximidades dos vulcões. Além disso, temos tempo para desenvolver soluções que possam remover enxofre e cinzas da estratosfera, combatendo a causa raiz dos problemas climáticos gerados por erupções anteriores. Quem sabe, até poderemos transformar essa força destrutiva em algo positivo, explorando a energia geotérmica presente nesses vastos reservatórios de magma. Temos enfrentado com sucesso muitos outros tipos de desastres e já estamos realizando feitos que eram impensáveis há apenas algumas décadas, como o envio de sondas para testar nosso primeiro experimento de redirecionamento de asteroides. Com determinação, a humanidade tem a capacidade de resolver qualquer desafio. Então, enquanto um furioso inferno abaixo de nós espera seu momento, você pode descansar tranquilo esta noite. Agora que você já viu os principais conceitos sobre vulcões e suas mega-erupções, que tal responder 2 perguntinhas rápidas para ver se ficou tudo claro? Preste atenção, porque elas vão ajudar a reforçar o conteúdo e fixar melhor as ideias. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual é a principal fonte de calor que alimenta os processos internos da Terra? 15 segundos para você decidir qual é a opção correta. A resposta correta é o calor remanescente da formação da Terra e a decomposição radioativa de elementos instáveis. Pergunta número 2. O que acontece quando uma placa tectônica é empurrada para o interior da Terra e entra em contato com a astenosfera? 15 segundos para você decidir qual é a opção correta. A resposta correta é: ela sofre fusão parcial devido à alta temperatura e à presença de água, o que gera magma. Então, o que você achou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Não deixe de conferir o card que aparece aqui em cima, onde você pode assistir a outro vídeo incrível que preparamos para você, onde eu falo sobre a formação e a história geológica do planeta Terra. Se você gostou do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito na divulgação e nos motiva a trazer cada vez mais informações interessantes para vocês. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade. Até a próxima!